E aconteceu que, como Isaque envelheceu, os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver. Chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Eis que agora já estou velho, e não sei mais o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo, para apanhar a caça que havia de trazer. Glórias a Deus, somente até aqui, pode se assentar aí. Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Deus, aleluia. Essa palavra, igreja, em Gênesis 27, fala sobre a história de Esaú e de Jacó. O título: Isaque manda Esaú lhe fazer um guisado. A palavra do Senhor diz em Gênesis 27 que Isaque, já na sua idade avançada, já não enxergava mais, ele se encontrava cego. E ele chamou o seu filho mais velho, Esaú, para que ele fosse no campo, caçasse, matasse uma caça e fizesse um guisado, para que ele comesse, a alma dele fosse saciada, e assim ele liberaria a bênção ao seu filho mais velho. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia! Mas a palavra do Senhor nos diz, ela nos leva, antes de tudo, a palavra do Senhor diz em Gênesis 25, capítulo 21, que Isaque, quando ele conheceu Rebeca, ele orou para sua esposa, porque ela não conseguia conceber um filho, ela não gerava, ela era estéril. E a palavra do Senhor diz que Isaque ele orou incessantemente para que ela pudesse, para que Deus abrisse a madre dela. E Deus abençoou eles duplamente, foi o primeiro gêmeos da história, Esaú e Jacó. Aleluia! E a palavra do Senhor diz no mesmo capítulo 22, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é porque eu sou assim. E assim perguntou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das suas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Glórias a Deus. Aqui, Deus ele já estava revelando a Rebeca a grande promessa que ele tinha na vida de Jacó. Glória a Deus! Deus já estava alertando Rebeca e Isaque que Jacó era o filho escolhido, que Esaú, por ser o mais velho, ele serviria a Jacó. Mas a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 25: E saiu primeiro ruivo e todo como um vestido cabeludo, por isso se chamou Esaú. Esaú significa menino peludo, menino vermelho. E a palavra do Senhor que depois nasceu Jacó. E quando Esaú nasceu, Jacó nasceu com a mão segurando um calcanhar de Esaú. E é por isso que o nome dele foi dado Jacó, o enganador, aquele que segura o calcanhar, que significa aquele que atrapalha, aquele que impede. Já foi dado à criança, antes dela mesma nascer, ela já foi titulada a isso. E vale ressaltar, igreja, que os pais sabiam que aquele menino que foi dado esse nome com esse significado, ele seria o maior dos dois. Glórias a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz que Isaque ele amava mais Esaú do que a Jacó, porque Esaú ele era menino do campo, varão da caça, e isso agradava aos olhos de Isaque. Mas a palavra do Senhor ressalta que Rebeca amava mais a Jacó. Glórias a Deus. Isso faz com que nos entenda, igreja, que muitas das vezes quando a gente quando a gente tem filhos, a gente não pode fazer privilegiamento de nenhum deles. Não há como um pai amar mais um do que o outro, não há como a mãe amar mais um outro, não, eles têm que ser amados igual, tratados da mesma maneira, para que não haja divisão no lar. Aleluia, verdade. Porque muitas das vezes a criança ela quer superar um outro, ela quer agradar, ela quer chamar a atenção. Se já nasce uma criança problemática, e não é assim que Deus trabalha. Isaque, com todo o seu conhecimento, com todo o conhecimento que ele tinha, glórias a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz,
E a palavra do Senhor diz que Jacó, ele era menino de tenda. Ele não caçava, não pastoreava, ele ficava dentro da casa dele estudando Torá. Glórias a Deus, aleluia. Então ele era mais próximo de Rebeca. E a palavra do Senhor vai dizer que Isaac, quando ele ficou cego, ele chamou seu filho Esaú e falou para ele matar uma caça para fazer um guisado. E Rebeca escutou isso. Assim que Esaú saiu, Rebeca correu lá no seu filho Jacó e falou: Jacó, vai lá, Jacó, no curral, mata 2 cabritos e traz para mim, porque eu vou fazer um guisado para o seu pai. E você vai levar e você vai ser abençoado no lugar do teu irmão. E Jacó pegou e falou assim: não, mas ele vai me descobrir. Ela falou assim: e ele vai me amaldiçoar. Rebeca pegou e falou assim: não, eu que vou te amaldiçoar se você não ouvir a minha palavra. Aí ele foi, matou esses 2 cabritos, e Rebeca fez esse guisado para Jacó, para Isaac. E a palavra do Senhor vai dizer que Rebeca vestiu Jacó com as roupas de Esaú, porque Esaú era um homem peludo e Jacó não era. Colocou pelo na mão dele. E quando Jacó foi na presença de Isaac pegou e falou assim: quem é tu? Quem é você, meu filho? E Jacó falou: sou eu, pai, seu filho mais velho, Esaú. Ele falou: nossa, mas a sua voz é de Jacó, chegue mais perto de mim. E ele apalpou o seu filho e falou assim: a voz é de Jacó, mas o corpo, os pelos são de Esaú. E ali a palavra do Senhor diz que Isaac se alimentou daquele guisado, e antes dele abençoar Jacó, ele tornou a perguntar: quem tu és, meu filho? E Jacó falou: eu sou o seu filho Esaú. E Isaac pega, abençoa ele e diz: assim pois te deu Deus do orvalho, dos céus e da gordura da terra, e a abundância do trigo e te mostro. Sirva-te povos e nações se erguerão a ti, e o Senhor os teus irmãos, e os filhos da sua mãe se curvarão a ti. Malditos sejam aqueles que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Glórias a Deus, aleluia. Naquele exato momento, Jacó ele se fez jus ao significado do nome dele, o enganador, porque ele enganou o pai dele. Ele, com a mãe dele, enganou o pai dele, aproveitou da fragilidade daquele homem e enganaram ele. Mas sabe o que é interessante disso? Porque não havia necessidade de enganar. Porque voltando mais um pouco lá atrás, Esaú ele tinha vendido a primogenitude dele para Jacó. A palavra do Senhor diz que e Jacó cozerá um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que agora estou a ponto de morrer, e para que me servirá a minha primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e esse comeu e bebeu. E levantou-se, e se assim foi, e desprezou Esaú a sua primogenitura. Quando a palavra do Senhor é clara em nos dizer, sabe o que eu entendo com isso, igreja? Que muitas das vezes queremos apressar o plano de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Esaú, ele era o primeiro filho, o primogênito de Isaac. Mas ele trocou aquilo que era de direito dele, o de mais importante para ele, por um momento, por um único prato simples de lentilha. Sabe o que eu entendo com isso? É que muitas das vezes Deus coloca algo na nossa mão e por um prazer do mundo, um prazer momentâneo, nós trocamos aquilo. Aquilo que a gente jejuou, aquilo que a gente fez campanha, aquilo que a gente buscou. Muitas das vezes a gente passa anos pedindo por aquilo. É para o nosso filho sair das drogas, é para Deus libertar o nosso marido do álcool, da droga. E muitas das vezes quando Deus liberta, a gente não agradece da maneira correta. E quando o diabo nos oferece uma coisa, a gente troca tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. E foi isso que Esaú fez. Ele trocou aquilo que é de direito dele
ele trocou aquilo que Deus tinha colocado na mão dele por um simples prato de lentilha. Um prato que ele comeu e depois acabou. E não é assim que devemos trabalhar. Não é assim que devemos agir no reino de Deus. Tudo que Deus nos dá, igreja, seja o mais simples que for, vamos abraçar, porque aquilo que Deus deu é o de melhor que temos para nós. Glória a Deus. Não vamos trocar nada que Deus tem nos dado por um momento com o diabo. Sabe por que a palavra do Senhor diz que assim que Jacó saiu, depois que Isaac abençoou Jacó, assim que ele saiu da presença do pai dele, já chegou Esaú. Um saiu, o outro entrou. Não teve um tempo antes de um e do outro. O outro já entrou. E ele pegou e falou: meu pai, aqui está o guisado que o Senhor me pediu. E a palavra do Senhor diz que quando Isaac escutou aquilo, o corpo dele se estremeceu. Ele pegou, ficou assustado. E a palavra do Senhor diz: mas eu acabei de te abençoar, quem é você? E ele fala: eu sou eu, seu filho Esaú. Isaac pega e fala: então quem é aquele que eu acabei de abençoar no seu lugar? E a palavra do Senhor diz que Isaac olhou e falou para Esaú: então foi o seu irmão, ele chegou de mansinho, suavemente e tomou a sua bênção. Sabe o que eu entendo com isso? Quando o diabo ele quer nos levar para o buraco, levar para algum lugar, ele não chega falando que ele é o diabo. Ele não chega como um leão para nos estragar, ele chega como uma ovelha, um carneiro. Ele chega como uma mensagem, como um elogio, uma piadinha. Ele chega com uma amizade falsa. Ele chega: ai, você quer esse gole, você quer dar esse trago. O diabo ele chega sutil, suavemente, sem se revelar quem ele é. E quando a gente menos espera, ele já levou aquilo que era mais importante na nossa vida. Glórias a Deus. Porque, igreja, se o diabo chegasse falando quem ele é, não teria tantas pessoas na dependência desse mundo. É verdade. Mas ele chega, e a palavra do Senhor diz que o leão, que o diabo, ele chega de mansinho, ele chega suavemente, e quando a gente vê, já está tarde demais. Quando a gente percebe, o estrago já está grande. Quando a gente percebe, a gente já está no olho do furacão e não consegue mais voltar para trás. Não consegue mais voltar. E a palavra do Senhor diz que Esaú olhou para o pai dele e falou assim: me abençoe também, meu pai. Não é possível que dentro de ti só há uma bênção. Sabe o que é interessante? Porque a minha bênção, ela só serve para mim, ela não serve para você, não serve para você. A bênção que Deus tem na sua vida é somente para ti. Ela só é moldada para ti, ela só cabe dentro de ti. Aleluia! Ei, o que Deus tem para mim não serve para você, o que Deus tem para você não serve para mim. Somos únicos, exclusivos na presença de Deus. Não somos todos iguais para Deus, somos diferentes, cada um tem a sua característica, que ninguém é igual a ninguém. E é isso que é interessante de estarmos na presença de Deus. A bênção que Deus tem para mim é diferente da que Ele tem para você. O jeito que Deus quer me usar é diferente do jeito que Ele quer te usar, mas todos iremos trabalhar para o reino de Deus. Ei, igreja, o reino de Deus é grande e tem trabalho para todos. Não adianta ficar brigando como aqueles dois irmãos que já brigavam dentro do ventre da mãe deles. Ei, o mundo está aí perecendo. A palavra do Senhor que diz: é grande a seara, mas poucos são os trabalhadores. E sabe, aqui em Hebreus 12, glórias a Deus, aleluia. Nossa, não marquei. Glória. Em Hebreus capítulo 12, versículo 16, 17. Glórias a Deus, aleluia. Glória. Versículo 12, capítulo 16, 17. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda com lágrimas ou cuspou. Sabe por que a palavra do Senhor diz isso aqui em Hebreus? Porque aqui em Gênesis, igreja, a palavra do Senhor diz: e disse Esaú a seu pai: tem uma bênção para mim, meu pai, abençoa-me também. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Sabe o que eu entendo com isso, igreja? Porque não adianta a gente dar lugar para o diabo e depois que ele já ter sido andado na nossa vida, a gente começar a chorar. Não adianta. Porque quando Esaú ele vendeu o direito à sua primogenitude, ele não devia ter agido de falsidade com a irmã dele.
Porque assim quando Isaac chamou ele, pegou e falou assim: meu filho, você é meu filho mais velho, vai, me mata uma caça, me faz um guisado. Ele deveria naquele exato momento falar: não, pai, eu não sou digno mais de ser chamado de seu primeiro filho. Eu dei esse lugar para Jacó, pai. Esse pai, é minha primogenitude para um simples, pai, prato de lentilha. Chame ele, e agora esse direito que era meu, pai, foi passado para ele. Ele deveria ter agido assim, e não foi assim. Não adianta, igreja, não adianta a gente tentar tomar aquilo que não nos pertence. Aleluia! Porque aquilo que é meu vai ser meu, e aquilo que não é meu, não adianta eu me espernear, chorar, porque aquilo não é meu, então ele não é meu. E aquela bênção não pertencia mais a Esaú. Então não adianta, não tinha motivo dele começar a chorar, a falar, buscar com voz, começar a gritar, a brigar com todo mundo. Deus, ele sabia, ele esquece. O homem esquece, mas Deus não esquece. Aleluia! Esaú pode ser que naquele momento ele tenha esquecido que ele tinha vendido a primogenitude dele, mas o Pai Celestial, ele não esqueceu. Ele não esqueceu. Rebeca agiu mal de ter enganado seu próprio marido, mas ela sabia o que ela estava fazendo. Deus já havia revelado para ela lá atrás, e não foi só para ela, foi para Isaac também. Não adianta Isaac ter esperneado, o direito era de Jacó. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor diz que levantou uma fúria no coração de Esaú. E a palavra do Senhor me leva a Gênesis 4. Glória a Deus, aleluia! Gênesis 4, versículo 4. E Abel também trouxe as suas oferendas, as suas ovelhas e a sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que caiu o seu semblante? Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o seu desejo, e sobre ele sabe dominar. Glórias a Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Porque quando Deus ele aceitou a oferta de Abel e não a de Caim, a palavra do Senhor diz que ele viu uma ira muito forte em Caim, mas o Senhor alertou ele: Caim, por que você, Caim, caiu o seu semblante? Ei, o pecado já está à sua porta, não dê lugar à sua ira. Vai de você dominá-la ou não. Sabe o que eu entendo com isso? É porque Deus sempre nos alerta, o Espírito Santo ele sempre nos alerta de algo quando vai acontecer na nossa vida. E a palavra do Senhor diz, em Efésios capítulo 4, versículo 2, não põe sol sobre a sua ira. Cabe nós dominá-la. E Esaú não soube dominar a sua ira. Porque a palavra do Senhor diz, e aborreceu Esaú e a Jacó por causa daquela bênção, e como o seu pai tinha abençoado. E Esaú disse ao seu coração: chegasse os dias de luto de meu pai, e matarei Jacó, o meu irmão. Glórias a Deus. Está vendo, igreja, como que uma coisa desencadeia a outra? Não havia motivo, igreja, de Esaú estar desse jeito. E ele se levantou e falou que havia de chegar os dias de luto do pai dele, porque ele há de matar o irmão dele. E quando Isaac, escutando isso, ele correu, mas Rebeca falaram para ele ir para a casa de Labão, que era irmão de sua mãe. E antes dele ir, Jacó mais uma vez abençoou o seu filho. Isaac mais uma vez abençoou o seu filho, porque Isaac sabia, igreja. E Esaú, quando soube daquilo, ele, para irritar, para magoar o pai dele, casou com a menina de Cananeia, aquela que o pai dele não se agradava, de Canaã. Tudo para irritar o pai dele. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Mas a palavra do Senhor é clara em dizer que Jacó se levantou, tomou sua aljava e saiu à casa de seu tio. E a palavra do Senhor vai dizer que no caminho ele fez um voto com Deus. Ele falou que se um dia Deus permitisse que ele voltasse para a casa do pai dele e que Esaú não fizesse nada, ele serviria aquele Deus para sempre. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que eu entendo com isso, igreja? Que nós devemos sempre fazer voto com Deus. Aleluia. Porque Deus ele é o nosso Pai. Deus sempre tem o de melhor na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Senhor Jesus. Ei, Deus ele é nosso Pai. Aleluia.
Tudo que Deus tem de melhor é para mim, é para você. Que pai é esse que não abençoa seus filhos? Quando eu estava estudando essa palavra, Deus ele me levou para o primeiro mandamento com promessa: honrar teu pai e tua mãe, para que Deus multiplique seus dias sobre a terra. Aleluia. Porque a palavra do Senhor é clara em dizer que os pais, eles têm o poder de abençoarem, mas como assim amaldiçoarem os seus filhos. Glórias a Deus. Aleluia. E é por isso, igreja, que a gente tem que sempre elogiar o nosso filho. Não ficar falando que ele é fracassado, que ele é isso, que ele é aquilo, porque isso já é um jeito de amaldiçoar. Nós devemos sempre tratar aquilo que é nosso com amor, com cuidado, sempre honrar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Seja mais simples que for, igreja. Muitas vezes a gente ora tanto para o namorado, pelo marido, e quando a gente consegue a gente maltrata. A gente ora tanto pelo filho, e quando a gente consegue a gente espanca. A gente pede tanta saúde para os nossos pais, mas a gente não obedece. O pai fala, não anda com ela, não anda com ele, a gente não obedece, traz tristeza ao coração dos nossos pais. Não devemos agir assim, dessa maneira. Glórias a Deus, não devemos agir dessa maneira, sabe por quê? Porque Deus ele nos guarda, nos protege. Deus ele sempre coloca pessoas na nossa vida para nos guiar. Nós não somos sozinhos no mundo, igreja. Devemos escutar as pessoas dos mais velhos. E é isso que nós devemos fazer. Não havia motivo dessa divisão entre esses dois irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer que Jacó ele era um enganador. Ele era enganador, mas ele teve um encontro com Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jacó ele chegou na casa de Labão, ele viu Raquel. Podemos ressaltar, vamos voltar a ressaltar que Jacó era um enganador. E ele viu Raquel. E a palavra do Senhor diz que o coração dele se alegrou imediatamente. E ele queria Raquel para ele, queria tomar a Raquel como esposa para si. E Labão falou para ele que se ele trabalhasse 7 anos para Labão, Labão ia dar a filha dele para ele. E Jacó trabalhou, igreja, 7 anos. Aleluia. Na noite de núpcia, Labão enganou Jacó. Quem se deitou com Jacó não foi Raquel, ele foi Léia. E ele não percebeu. Não sei como, mas ele não percebeu, igreja. De enganador, ele passou a ser enganado. Sabe o que eu entendo com isso? Porque Deus ele sempre vai nos colocar na mesma oportunidade que nós fizemos com o próximo. Ele não enganou o pai dele? Então, igreja, Deus fez que ele passasse pela mesma coisa e foi enganado. Ele foi enganado, igreja. Sabe o que eu entendo com isso? Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. De enganador, ele passou a ser enganado. E quando ele descobriu, igreja, que não era Raquel, que era Léia, e a palavra do Senhor diz que ele foi que era Labão já se tornou sogro dele porque elas eram irmãs. Labão falou assim, não, mas agora se você trabalhar mais 7 anos para mim, eu te dou Raquel. 14 anos trabalhou para ter Raquel. Que mulher maravilhosa deveria ser. 14 anos. Mas depois que ele trabalhou mais 7 anos, ele se casou com Raquel. Aleluia. E mais uma vez vale ressaltar que Jacó ele teve ao seu todo 13 filhos, se não me engano. 10 meninos de Léia e 2 de Raquel, e teve uma menina. E sabe quem era o filho mais amado de Jacó? José, que era filho de Raquel. Mais uma vez preferindo o filho. E todo mundo sabe o que acontece. Os 10 querem matar José. Vende ele como escravo para o Egito. E todo mundo sabe o que acontece, a história. Não aprende, igreja. Nós devemos ver os erros das pessoas e tomar aquilo para si, não cometer aquele mesmo erro. Mas muitas das vezes a gente vê aquela pessoa errando, mas a gente vai pelo mesmo caminho. E a gente sabe exatamente onde aquilo vai dar. Mas a gente está com aquela ilusão que aquilo que a gente... o que aconteceu com aquela pessoa não vai acontecer conosco, mas não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha de maneira correta. Deus ele é correto, ele não é enganador. Não adianta a gente tentar enganar o próximo para benefício próprio, achando que Deus é... Porque a gente somos servos que há de melhor para nós. Deus não trabalha assim. Deus é justo, fiel e verdadeiro, e devemos ser assim também. Aleluia. E nós devemos ser o caráter de Jesus Cristo.
Jesus, ele é o maior exemplo de homem incorruptível que nós devemos seguir a Cristo. Glória a Deus. Não precisamos nos espelhar no pastor Raimundo, no pastor Is, vamos nos espelhar em Jesus. Porque ele sim é o nosso espelho, devemos ser semelhante a ele. Porque Glória a Deus. em Gênesis o Pai não nos fez semelhança, imagem e semelhança a ele. Por que nós nos espelhamos uns no homem? Ei, o homem não tem nada para nos oferecer, igreja. Jesus, ele é o único que há de melhor para nós. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer. E a palavra do Senhor vai dizer. No capítulo 32. Que quando Deus apareceu em visão para Jacó e mandou ele voltar para a terra dele. Mas a palavra do Senhor. Mas Jacó não era bobo, igreja. Ele sabia que quem estava esperando ele na terra dele era o irmão dele. Falando que ia matar ele. Passaram anos, mas ele sabia. E como Jacó, como um homem temente, fiel, um homem sábio, ele foi orar ao Senhor. E ele falou. Ele falou que ele queria voltar, mas que ele ia voltar. E queria que o irmão dele não acontecesse nada com ele, porque ele temia o irmão dele. E é assim que devemos fazer quando tomamos uma atitude na nossa vida, devemos consultar primeiro ao nosso Pai. Não devemos fazer nada atropelado. Devemos esperar o tempo de Deus, igreja. Glória a Deus. Tudo é o tempo de Deus. O maior exemplo que nós temos é o nosso pai da fé, Abraão e Sara. Deus ele havia prometido àquele homem que ele seria pai de uma grande nação. Mas Sara não esperou o tempo de Deus. Nada no nosso tempo, tudo no tempo de Deus. Não adianta apreciarmos aquilo que Deus quer na nossa vida para benefício próprio. Não é assim que Deus trabalha. Glória a Deus. Devemos esperar, porque Deus ele sabe o melhor momento para agir na nossa vida. Sara não esperou o melhor momento de Deus agir na vida dela. Deu a sua serva, a sua escrava Agar para se deitar com Abraão, para que ali ele tivesse um filho, e todo mundo sabe, veio Ismael. Gente, se ela tivesse esperado mais um pouquinho, não precisa colocar a mão nos planos de Deus. Deus ele age sozinho, ele é capacitado para isso. Deus não precisa da nossa ajuda para agir na nossa vida, porque se ele precisasse, não precisaria dele. Ei, sem Deus não somos nada. Se a gente seguir a nossa vida sem Cristo, a gente vai direto para o precipício, igreja. E todo mundo sabe que há aquela briga entre aquele povo até hoje, que é Israel, com o povo islâmico. Se Sara tivesse respeitado o tempo de Deus e não tivesse Ismael, não estaria essa briga que o mundo tem hoje. E assim, Jacó agiu certo. E Jacó, como que ele é um homem esperto, pegou as suas dúzias de filho, levou todo mundo, levou os seus bois, levou suas tendas, levou seus escravos, levou geral, igreja. E a palavra do Senhor diz que ele mandou todo mundo na frente, e ele ia vir atrás, para que aquilo quebrantasse o coração do irmão dele. Aí chegou um servo, um anunciante, e falou assim: Jacó do céu, o senhor não está vindo aí, Jacó, com 400 homens, viu? Glória a Deus. 400 homens, Jacó do céu. Jacó falou: ixi, meu Deus, começou a temer. Eu já imagino a Jacó orando de novo: Senhor, estou voltando, Senhor, mas o Senhor me guarda. Aleluia. Aí Jacó pegou e falou assim: olha, eu vou separar vocês em 2 povos, em duas multidões, porque assim, se ele for matar um, o outro escapa. O outro escapa. Aí a palavra do Senhor diz que quando eles estavam vindo um longe assim do outro, Jacó já foi, chegou na presença do irmão dele. Sabe o que Esaú fez? Correu e abraçou o seu irmão. Aleluia. Sabe por quê? Porque não devemos dar ira para o diabo. Porque a palavra do Senhor diz: irais não pecai. Esaú, ele se mirou naquele momento, se enfureceu, ele saiu para matar o irmão dele, mas o tempo passou. Não põe sol sobre a sua ira. Passaram-se anos. E a palavra do Senhor diz que Jacó trouxe um monte de presente para o irmão dele e começou a dar. E Esaú falou assim: não precisa, porque o Senhor, ele tem me sustentado até hoje. Eu não preciso nada disso, eu também tenho. Glória a Deus. É isso que sabe o que eu entendo com isso? Que o Senhor Jesus, ele sempre tem o de melhor. Jacó, ele ficou com medo, ele temia o irmão dele, mas Deus já estava agindo no controle, igreja. Não precisava daquele desespero. Mas nós somos seres humanos, nos desesperamos.
Mas Deus, Ele sempre tem. É o Senhor Jesus que coloca o ponto final na nossa história, que coloca uma vírgula. É só Ele que é o Deus que sabe o final dos nossos dias. É só Deus que sabe o nosso amanhã. Não precisamos nos preocupar com o que o mundo pensa de nós. Sabe o que eu entendo com essa palavra? É sobre o perdão. Por mais que Esaú tivesse errado, ele foi ferido e magoado. E por mais que Jacó estivesse no seu direito, ele agiu também de maneira errada. Ninguém agiu de maneira correta. Nem o pai, nem a mãe, ninguém agiu de maneira correta, porque todo mundo sabia. Mas é assim que o ser humano é, né? Mas o Senhor Jesus, Ele está aqui para nos ensinar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus está aqui para nos ensinar. Ele está aqui, igreja, e nós devemos espelhar em Cristo, porque o Senhor Jesus, assim como Ele ensinava seus discípulos, Ele nos ensina hoje. Jesus, Ele só não ensinava naquele tempo, Ele nos ensina hoje também. O nosso maior professor é Cristo. Vamos aprender, vamos sentar, escutar o que o nosso Pai fala, para que a gente venha ter a nossa alma edificada. E quando a gente chegar em almas, em pessoas, a gente saber o que está falando. Para que a gente venha trazer para ela uma palavra cristocêntrica, porque é Cristo que restaura, é Cristo que traz, é Cristo que liberta. E o homem, quando a gente vem aqui pregar, não é a gente que fala, é Cristo. Aleluia. E sabe o que Deus falou para mim quando eu entrei aqui? Cada pessoa que está aqui é porque é exatamente elas que precisavam escutar essa palavra. A gente não precisa de multidão. A gente não precisa de grandes multidões, grandes caixas de sons, bonitos louvores para agradar a Cristo. É verdade. A palavra do Senhor diz que um ou dois estando ali, a presença de Deus já se faz presente. Sabe o que eu entendo com isso? Que não precisamos de multidões, não precisamos de nada, precisamos de Cristo, igreja. Quando a gente vem pregar, a gente tem que esperar a quantidade de pessoas, a gente só tem que se preocupar da maneira que Deus vai tocar a vida de cada um. Aleluia. E cada um que veio aqui, igreja, foi tocado pelo Santo Espírito de Deus, porque Deus ele não trouxe ninguém aqui de maneira em vão. A gente vai sair daqui não da mesma maneira que a gente pisou o nosso pé. E sabe o que é bonito nessa palavra? Que ela se inicia como Jacó, o enganador, mas ele termina em Israel como filho de Deus, o rei dos exércitos. Aleluia. Assim como Deus mudou o nome de Jacó e mudou a história dele, Deus mudou o nosso nome e mudou a nossa história. Já não somos mais a Rosa do passado, somos a Rosa de Deus agora. Não somos mais a pastora, a Rosilene do passado, agora é a pastora de Cristo. Se preocupa mais com aquilo que o mundo falava de você, se preocupa com Cristo, porque Deus ele mudou a nossa história. Quando a gente cresceu, igreja, nas águas, levantamos a nossa mão para Cristo, ali Deus ele apagou a nossa história e iniciou uma nova página. Não adianta, não precisamos nos preocupar, porque Cristo é a nossa tábua de salvação. E a gente vai para o céu celestial juntinho com Ele. Vamos nesse lugar de pé e receba o pastor. Vamos para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que palavra poderosa, amém? Deus é maravilhoso, Deus é glorioso.